Hoje, 31 de outubro de 2023. Hoje faz 506 anos que foi proclamada a Reforma Protestante pelo monge Martinho Lutero. E após 506 anos, nós chegamos a um processo, a um período no Brasil que as igrejas evangélicas brasileiras precisam urgentemente de uma reforma, de uma nova reforma. A reforma proposta por Lutero trouxe avanços significativos no mundo ocidental. Por exemplo, no meio universitário, no meio científico, no meio acadêmico, muitas informações se tornaram válidas, reais, por causa ou por influência da Reforma Protestante. E hoje, qual a influência que a igreja evangélica brasileira traz? Essa igreja precisa de uma reforma. Eu quero citar duas frases de Charles Spurgeon, e elas podem chocar você ao ouvi-la, mas faz-se necessário. A primeira frase é: haverá um tempo em que, ao invés de pastores alimentando ovelhas, haverão palhaços entretendo bodes. Isso já está acontecendo há pelo menos 30 anos. Desde que algumas igrejas chamadas neopentecostais, elas se levantaram e com uma essência totalmente diferente, desvirtuada de uma teologia bíblica, de uma teologia concentrada, condensada, fixa em Cristo Jesus como a rocha, como a base fundamental, como Paulo escreve, a pedra angular, a pedra principal. Então, essas igrejas vivem dentro de entretenimento. Por exemplo, não é nada estranho em um lugar como esse você ver drones passando por cima da sua cabeça para filmar o melhor ângulo do espetáculo. As pessoas, quando estão ali envolvidas no seu êxtase espiritual, ou derramando alguma lágrima, ou chorando, aparece logo alguém com uma câmera, com um telefone na sua cara, para poder tirar o melhor clique, tirar a melhor foto, para postar e dizer que aquilo é espiritualidade. Ainda há quem diga que isso é ministério, isso é show, isso é espetáculo. Jesus, ele reafirma algo que os profetas escreveram: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram num covil de ladrões. Desses lugares, tudo o que importa é o dinheiro, tudo o que importa é a grana, tudo o que importa é o lucro, tudo o que importa é estar bem financeiramente. É isso que importa nesses lugares. E isto foge de todo o princípio da palavra de Deus. Isso foge de todo o princípio do Evangelho. Jesus não prometeu riqueza, não prometeu vida fácil para ninguém. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Sabe, talvez na sua igreja, e se ela for a igreja da parede preta, por exemplo, você ouviu no culto de domingo alguém mencionar sobre a Reforma Protestante? Você ouviu no culto de domingo alguém falar sobre teologia luterana? Sobre Armínio, Calvino? Você já ouviu isso ser citado? Não, certamente que não. Mas você ouviu certamente que a sua prosperidade, a sua vida financeira, ela é uma resposta da sua vida espiritual. Isso você ouviu. Porque para essas igrejas que não têm uma teologia firmada, tem uma visão de um homem. O que importa é o lucro. O que importa é o financeiro. Essas igrejas precisam de uma reforma. A igreja brasileira precisa de uma reforma urgentemente. Uma outra frase de Charles Spurgeon é: qualquer igreja que coloque no lugar da fé outro meio para a salvação, da fé em Jesus, outro meio para a salvação, é uma igreja prostituta. É isto. Sabe, a prostituta,
ela não faz o seu trabalho, ela não vende o seu corpo por amor, ela o faz por dinheiro. E Jesus chama aqueles que não dão a sua vida pela ovelha de mercenário, aqueles que apenas se manifestam por causa do dinheiro. Arranque o salário desses pastores e veja se eles continuarão sendo pastores. Arranque a conta bancária deles, arranque o cartão de crédito deles, arranque a sua fonte de lucro e veja se eles continuarão sendo pastores. Não continuarão. Não continuarão. Então, deveríamos estar hoje celebrando a reforma protestante, mas estamos aqui proclamando um anúncio de uma nova reforma que se faz necessário na igreja brasileira. Eu oro para que Deus tenha misericórdia daqueles lugares que têm a placa de igreja, mas não são. Aqueles que dizem que estão vivos, mas não estão. Na verdade estão mortos. Aqueles que dizem que são ricos, mas na verdade são pobres, miseráveis, cegos e nus. Que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira. E você, que é teólogo, cristão protestante, parabéns ao seu dia, ao nosso dia. Parabéns pela 506 anos de reforma protestante. Deus nos abençoe, Deus nos guarde, em nome de Jesus.